grande Paulo. Fala, Mi. Tudo bem? Que bom, deu tudo certo. Hoje a gente conseguiu. Ah, tudo bem. É um pouco. Tô meio cansada. Um pouco. Travou. Aí. Peraí que eu tô. Tô me acertando aqui. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Me ouvindo? Ah, então tá bom. Tomara que a minha internet não dê mais problema. Ai, salva pelo filtro, porque hoje eu tô só o caco. Eu tô super cansado hoje também, mas vai ser legal o bate-papo. O tema é bastante bacana também. E eu quero deixar um abraço para todo mundo que está chegando aí, que vai acompanhar essa live com a gente. Isso aí. Que é sobre... Qual que é o tema mesmo, Mi? No pé da letra? Gente, hoje a gente vai falar sobre história e mitologia nas letras das músicas do metal. Porém, sem assuntos chatos que a galera fica... Uma coisa mais light, falar um pouquinho sobre o contexto em si das coisas. Tá certo? Sem pesar, um bate-papo bacana, bem suave, né? Sobre as bandas que usam a mitologia para fazer o arcabouço de suas letras, né? E de todo o seu contexto. E que nós encontramos aí diversas delas, né, Mi? Diversas bandas com diversas mitologias. Sim, eu separei algumas nacionais que eu tenho em casa. Não deu tempo de eu pegar tudo. Então, assim, só pra mostrar pra galera, com certeza a galera conhece Iron Wood, né? Até a própria capa diz muito, né? O último deles, que pra mim foi um marco. Então, acho que teve a presença do Weezer, né? Participou, e o Thiago também, se não me engano, na ao vivo fez parte também. Não esqueci o sobrenome dele agora. E eu trouxe o Danás. Também as letras são sensacionais a partir da mitologia. O Danás. E uma não tão essas de death metal. Vou mostrar o pôster do pack deles. Olha que sensacional. É um boitatá. Vocês conseguem entender? Tá de ponta cabeça. Ô, loira! É um boitatá. Olha que sensacional com o jacaré. Com as coisas, olha. É muito, assim, uma arte sensacional. E eles trabalham bem essa parte do death metal dentro da mitologia nacional. É bem bacana. Que é o Trator BR. Uma banda que volta e meia tá nativa. Legal. Então, e eles fazem um trabalho bem legal. E foi um marco, assim. Eu achei bem legal eles trabalharem bastante a parte nacional. Falando, né? Da Amazônia. Um trabalho bem diferenciado. Bem bacana. Mas vamos lá. Começa aí, Paulo. Eu não conheço o Trator BR, o álbum deles, a música deles, muito, né? Eu conheço de você, inclusive, né? Por você ter feito, inclusive, um banner para eles, ficou bem legal. E fez você fez também você deu um apoio na divulgação bem legal uma época, eu acho que há uns 2, 3 anos atrás, se eu não me engano. E foi muito através. Porque acho que faz uns 3, 4 anos isso. Eles deram uma paradinha, o pessoal foi pra Florianópolis e depois que voltou. Eles ficaram, não sei se eles estão na então, eu conheci o Trator BR por sua causa, inclusive, né? Mas eu não cheguei a conhecer o som deles assim a fundo, né? O Vodanás ou o Odanás e o Iron Woods eu conheço assim porque eu tô sempre próximo com o Pedrão, né? Teve
um Solstício Metal Fest em Corderópolis, que o Iron Woods tocou, né? Eu conheço bastante, assim, bastante em comparação ao Trator BR, mais os trabalhos deles. Tem o Fenrir de Cerquilho também, que segue uma linha. Né? O Fenrir. Fenrir ao vivo. Não sei se foi uma. Então, eles também. Foi naquele evento que você fez. Foi uma Malefk Cold Weather, eu acho. Foi, lá no Mineiro. Né? Que você teve, acho, né? Nessa edição. Foi bem legal. Mas tem umas outras bandas também muito legais brasileiras que mexem com o mito brasileiro, que é muito pouco explorado, né? Que é o Akuan, banda de indígena black metal. E tem também. E tem uma outra também, que agora me escapa o nome, mas é muito famosa, e que eu falei inclusive na outra live. É a vocalista feminina, né? Era, né? Agora ele já tá com um vocalista que é o fundador. É uma banda lá de. É uma banda lá de Tocantins, né? Mas eu realmente, quem estiver assistindo aí a live e souber, eu não lembro o nome. É um nome indígena e tem bastante influência, completamente influência de música indígena, mas também a sua mitologia, que é bastante rica. Eu acho que é importante também colocar aqui duas coisas legais, assim, para a gente saber e ter como alicerce do povo ou nas nossas vidas, né? Então eu sugiro, para quem quiser saber mais, você pode pegar textos e artigos do Roland Barthes, que é um filósofo francês, e O Poder do Mito, do Joseph Campbell, que é bastante famoso. E esse livro, O Poder do Mito, ele, na verdade, saiu de uma entrevista que o Joseph Campbell fez. Só que ambos têm visões completamente diferentes do mito, né? E essas visões antagônicas dele que eu acho bastante interessante a gente saber. E porque a partir desse momento que a gente sabe dessas colocações antagônicas, duas personalidades, esses dois pensadores, a gente consegue entender algumas coisas que essas próprias bandas colocam em suas letras e até na nossa vida também, né? Então, explica para nós, Paulo, esse fascínio que nós brasileiros temos em relação à mitologia grega, a mitologia nórdica, essas mitologias milenares, muito antigas, que desde o início da humanidade, né? Nós aqui brasileiros, tão tupiniquim, tão misturados, por que a gente tem esse deslumbre com essa mitologia? Você consegue explicar para nós? Eu não sei se eu consigo explicar, mas talvez justificar bem raso, né? O mito, né? Ele é por si uma fala sagrada, né? Uma fala circular e uma fala sagrada. E não é só o brasileiro. O mito, ele está no meio de todos os povos, né? Para explicar suas realidades. O Joseph Campbell mesmo, depois de vários estudos com várias mitologias, ele chegou à conclusão que a mitologia é uma monomitologia, porque todos os povos do mundo se intersectam com uma mesma base mitológica. E essa base mitológica, ela é importante para a gente crescer por dentro, introvertidamente, segundo Campbell. A gente interpreta o mito como uma fórmula de entender parâmetros de boa vivência e com moral e num sentido coletivo. Então, quando a gente se interessa por mitologia grega, por exemplo, a gente também está se interessando por uma influência que foi construída, né, Mi? Porque o Ocidente todo está baseado, o piso do Ocidente está baseado na Grécia. Tanto é que Luís de Camões, né, em 1400, quando ele viveu,
ele escreveu Os Lusíadas para contar a história de Portugal, baseado no Ilíada de Homero, né? E tamanha era a influência grega, você vê, no século 13, 14, e essa influência chega até hoje no século 21, né? A ponto dos artistas fazerem letras e músicas e melodias buscando um reencontro mitológico, né? Mas segundo Barthes, isso é uma coisa prejudicial na atual situação, segundo Barthes, porque as pessoas, a sociedade e seus interesses, hoje, ela constrói um mito de modo que ela manipula a massa. Então, por exemplo, quando você vê a propaganda de uma cerveja cheia de mulheres lindas, maravilhosas, em forma, e os caras também bronzeados, super malhados e sem nenhuma barriga, é óbvio que ele não toma cerveja. Né? Exatamente. Então isso é um mito. É o uso do poder do mito, que é uma fala sagrada. Veja, dizer que é sagrado não é dizer que é divino, certo? O sagrado é algo que se repete. A chuva é sagrada porque ela é um fenômeno natural que ocorre dentro de uma sequência de fatos. Faz calor, sobe o ar quente, carrega as nuvens e ela se precipita como água. Isso é um fenômeno e é algo sagrado. Quando você almoça todo dia, você sai do seu trabalho para almoçar todos os dias a meio-dia, isso é sagrado. Não necessariamente divino, mas é sagrado, né? Então, essa construção, segundo o Barthes, que nós temos do mito hoje em dia, do homem que se faz sozinho, não é? Isso é um mito, porque não existe um homem que se faz sozinho, Mi. Exatamente. As pessoas atravessam nossas vidas, elas ou te fodem ou elas te ajudam. Mas elas, de alguma maneira, elas interferem na sua vida, no seu sucesso ou não. É claro que depende de você. Quando a gente está, Mi, quando você estava, por exemplo, no seio da sua família, e o seu avô contava aquelas histórias da época dele, lá de trás, e você se fascinava pelas histórias que ele contava a você, e você imaginava isso, e aquilo entrava dentro de você de forma totalmente individual e totalmente subjetiva para você, porque era um ensinamento só seu, aquilo é mito, não é? Porque ali não está se fazendo uma história, assim, não que seja mentira, que o mito também não é uma mentira, né? O mito do mundo existe porque o mundo está aí, né? Provando que o mito da criação do mundo estava certo, né? Mas é um mito porque não há a construção desse quebra-cabeça da história. E você tem que bater a ciência dentro de seu método. E quando a gente vê um idoso, seus pais, falando sobre as histórias deles, aquilo se torna um mito. Então, quando se fala, por exemplo, numa letra de uma música de qualquer banda, sobre, sei lá, o Ragnarok e a luta de Thor contra a serpente, ou quando se fala da Titanomaquia, ou quando se fala do Ramayana na mitologia hindu, né? A gente está fazendo uma fala circular, porque ela volta sempre sagrada, porque ela está vinculada à natureza, aos meses e aos o inverno, verão, outono, inverno, que volta sempre, as plantações que você colhe. Você planta, você colhe, você guarda. Tudo isso é a construção do mito e que a gente usa muito bem, né, nas bandas. Pode falar das bandas porque a gente, né, Mi, a gente tá nessa vibe, mas isso se estende a tudo. Do mito em si, de que a gente precisa citar uma das diferenças que mais são faladas. Desculpa, Mi, cortou aqui. Tá ouvindo? Cortou sua última fala. Repete para mim, por favor. Eu acho assim, me
dentro do mito, de tudo mais, tem uma coisa muito interessante que eu vejo principalmente em bandas de black metal, é essa cultura, a divindade Kalimá, né? Section, Hot Christ, bandas de Praga, Cult of Fire, várias outras bandas, tanto Ods, a Kali, é uma divindade feminina, né? Deusa negra. E dentro do underground ela possui uma figura muito forte. E isso também é uma coisa legal para as mulheres. Porque assim, Kali é uma força feminina. E ela é adorada dentro do underground, principalmente no metal, e fez um trabalho muito legal disso. E assim, é muito interessante as bandas procurarem, por exemplo, divindade hindu. É uma divindade muito antiga, das mais antigas, muito antes do cristianismo. Então, assim, são histórias que não vão morrer, e são histórias mais faladas, passadas oralmente de geração a geração. E é legal da Kali que ela nunca mudou nesse tempo todo, de milhares de anos, ela continua com a mesma cor, da mesma maneira e no mesmo arquétipo, né? Ela, na verdade, é como se fosse uma personagem feminina de Shiva, né? Então ela é guerreira, ela sai do corpo dele e ela mata todo mundo. E o underground tem essa necessidade de ter uma força, de ter uma divindade, né? Seja Lúcifer, seja Satã, seja o diabo, seja Kali, ou seja, sei lá, Shiva, sempre tem a necessidade de ter essa figura para construir as letras em cima disso. E isso tudo é muito legal. E o que você acha disso, assim, dessa construção em cima de uma divindade demoníaca, no caso, né? Uma divindade guerreira, como Thor, como, enfim, as bandas geralmente trabalham muito. Eu acho que quando se fala em arquétipo, né, se fala de princípios básicos. Por exemplo, quando se fala de Kalimá, se fala de morte, que é uma coisa de todo ser humano ou de todo ser vivo, né? Quem está vivo morre. Você encontra, por exemplo, no panteão africano, o Chapanã, o Baluaê, o Omolu, como você queira, né? É claro, não bem como você queira, né? Existem, segundo os panteões, né? O Chapanã é o nome, o Baluaê seria a forma dele como mais jovem, mais curandeiro, e o Baluaê como a entidade de morte, né? O dono do cemitério da Calunga Pequena. Eu acho que o que leva a gente dentro do metal a discutir muito ou colocar esses temas como, sei lá, o que chamam de satanismo, talvez, é a nossa inquietação de questionar a própria existência, né? De questionar certos valores que a gente começou a perceber, por algum motivo qualquer, que não nos completa, né? Que não responde a nossas demandas, que não nos satisfaz, né? Quando você percebe que você reza, mas ninguém te ouve, e você se sente um idiota falando sozinho, você começa a questionar isso, né? E começa a buscar isso. Essa é a primeira parte, o primeiro passo que eu acho que nós damos, e num geral, os artistas no geral, né? E especificamente aqui dentro do metal, existe muito isso, esse questionamento, né? Essa busca de respostas, de uma existência do bem e do mal, onde que eles moram, se é que existe. O Campbell mesmo, falando em mitologia, ele diz o seguinte: quando a mitologia, você assimila a mitologia e ela te respalda um limite de moral, de repente, por conta dessa moral que você assimilou, você expurga o seu demônio por dentro, falando de uma forma mais maquineísta, né? Bem e mal. Então, você de repente pode estar expurgando o seu demônio dentro de você, que de repente
De repente, esse demônio que você está expurgando é a melhor coisa que você tem dentro de si. Então, a mitologia serve para a gente balizar isso, mas tomando cuidado. Tomando cuidado com essas mitologias. Por exemplo, Silvio Santos se fez sozinho. Mentira. Silvio Santos, ele teve ajuda de Carlos Alberto de Nóbrega, por exemplo. Com certeza. Ele aproveitou a oportunidade, mas ele teve ajuda. Então, esses mitos esses mitos construídos, essa fala artificial que existe, ela não se apega ao sobrenatural, ao fantástico, né? Que é onde a gente vai desaguar quando a gente pensa nessas questões de vida e morte, né? Nesse caso do mito, da fala sagrada e do vínculo com o fantástico, ou com o absurdo, ou com o divino e o sagrado, sim. Quanto ao outro mito, do rótulo da cerveja, já é um pouco mais complicado. Exatamente. O que se percebe muito, né, nas bandas profissionais é o trabalho em cima, né, realmente do que você falou, né? É esse questionamento que nós temos existencial, né? Por que é feito nome, às vezes, de algo que talvez nem exista, né? Então, a boa parte da história é feita pela ignorância de certas religiões. E atualmente outras religiões que estão fazendo coisas piores, do quais, infelizmente, não vêm tanto para o Brasil, né? Falando de mitologia, a gente fala um pouquinho da mitologia oriental, né? Quando os muçulmanos entraram nos países budistas, eles destruíram Budas de milhares de anos. A questão é que você fala, o cara queimou uma igreja de 1000 anos. Eu não acho legal. Por que eu não acho? Você está queimando história. Não é porque você está queimando religião. Uma religião não se queima assim, você estava queimando uma igreja. Então, assim, são arquétipos, são coisas que foram usadas no black metal, lá da Noruega, e que o brasileiro acha que é assim que funciona. E não, foi um momento deles, foi uma necessidade deles, que foi uma coisa totalmente nacional, né? E a gente confunde muito aqui no Brasil. Então, assim, a gente às vezes vê uma coisa e acaba fazendo uma cópia errada, uma cópia distorcida, né, do que é realmente o underground. E o underground, a banda, acho que as bandas nacionais nossas, falam da nossa necessidade, independente se vai usar o Lúcifer, ou se vai usar o Diabo da Calunga, ou se vai usar um Exu, independente do que ela vai usar ali, isso é totalmente... Mas eu acho que tem que estar de acordo com a nossa realidade. Então, assim, eu acho que esse é o grande erro que algumas bandas acabam cometendo, de querer ter uma cópia de bandas de fora. E eu acho que a gente tem uma cultura muito rica, a gente tem uma luta muito grande aqui, né, em diversos aspectos. Eu acho que todo brasileiro é um grande lutador. Então eu acho assim que eu sinto essa necessidade de algumas bandas de ver que eles trabalham uma coisa muito legal, é um som muito bacana, é uma letra muito bem feita, porém não é de acordo com a realidade que a gente vive no Brasil. É uma coisa que não... é legal, mas é legal. E é como pegar uma banda da Noruega, uma banda americana, uma banda da Polônia, e não faz sentido pra gente, na verdade. Então a gente precisa estudar muito ao fundo. Você pega uma banda da Polônia, você precisa saber por que eles resolveram falar da Primeira Guerra Mundial. Ou por que eles estão falando da fome, ou por que eles estão falando da era medieval, que teve a praga, que teve a peste negra. Por que eles estavam falando daquilo? Não é só escutar a música, ai que legal essa música que som correta. Não é isso. É você poder entender que dentro da que história que eles estão passando ali. As bandas russas, principalmente, né, que tiveram os bolcheviques, a parte ali húngara também. Enfim, todas essas bandas que criam um som muito pesado, um som muito forte, elas estão falando da história delas. A gente no Brasil teve muita sorte de não ter tido grandes guerras, né? Foram bem pequenas, inclusive. Porém, a gente tem uma luta muito grande. E eu vejo a necessidade de a gente falar isso nas nossas letras. De falar isso no dia a dia, usando ou não divindade, usando ou não mitologia grega. A gente precisa falar da nossa história. Eu sinto muita falta disso nas bandas nacionais. Eu acho que as bandas nacionais, de um tempo pra cá, estão usando mais em explorar nossa própria história. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana.
apoio. Eu acho que tem um importante também dizer, por exemplo, né, o cristianismo, no cristianismo, você minha internet está muito ruim, passou de naquele estado.